Olá, povo de Deus, que a paz esteja na sua vida. Hoje, sábado, exatamente 10 horas. Hoje, o nosso podcast, o programa Adoradores do Reino, na verdade, vai ser um pouco diferente. Nós vamos estar realizando aqui, da minha casa, e com uma pessoa muito especial, Diaconisa Célia, onde nós iremos ouvir um pouco da sua história, conhecer um pouco da sua história. Só que antes, eu quero tirar para você aqui uma palavra da Arca da Promessa, tá? Palavra de hoje da Arca da Promessa está em Salmo 61, versículo 1, que diz: Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. É a palavra que Deus, ele quer falar com você nessa noite. Todas as vezes que você clama o Senhor, ele ouve e ele responde a tua oração. Detalhe: se os céus estiver aberto para você. E é por isso que eu quero que você venha, já quero convidar logo você amanhã para o culto de domingo, o culto da família, tá? E quero convidar para você se inscrever, deixar o seu like, tá? Ativar as notificações também, né, meu filho? Porque tem que ativar as notificações e ser um evangelizador digital, compartilhando esse vídeo para muitas pessoas, tá certo? E os céus abertos. Logo mais, já no próximo mês, nós vamos iniciar a campanha mais poderosa da Casa de Oração Adoradores do Reino, que é Projeto de Vida. E o projeto de vida para o próximo ano é esse, o ano dos céus abertos. Eu quero pedir para você ver, assistir comigo esse vídeo e em seguida nós voltamos para bater um bate-papo aqui, bater um papo com a Diaconisa Célia. Assista comigo esse vídeo e já já nós voltamos. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Se prepare, porque muito em breve nós vamos começar a maior campanha de oração do ano da Casa de Oração Adoradores do Reino, que é o Projeto de Vida. No Projeto de Vida deste ano, nós vamos profetizar que 2024 será o ano dos céus abertos. Escute, Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que está sobre a sua vida e Deus vai quebrar a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. 2024 será o ano dos céus abertos. 2024, o ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que estão sobre a sua cabeça e quebrará a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. Você receberá 7 unções para manter o céu aberto sobre todas as áreas da sua vida. Primeira unção: mãos abençoadas. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, abrirá o céu para te abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Segunda unção: necessidades supridas. O Senhor abre o céu e desce para suprir todas as nossas necessidades. Terceira unção: Deus trabalha para mim. Deus abrirá o céu e descerá no meio do teu povo para trabalhar para aquele que nele confia. Quarta unção: bênção sem medidas. O Senhor vos abrirá as janelas do céu para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua vida. Quinta unção: derramamento do Espírito Santo. E Jesus, ao sair das águas do batismo, orou, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sexta unção: provisão diária. Jesus garantiu a Natanael: daqui para frente, todos os dias de sua vida, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sétima unção: o sacrifício que gera milagres. No altar o sacrifício, e Deus abriu o céu manifestando sua presença, respondendo com fogo. 2024, o ano dos céus abertos. Venha o teu reino. A Casa de Oração Adoradores do Reino. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284. Vale Quem Tem, Teresina, Piauí.
Eu, pastor Rafael Torres, uma equipe de obreiros de fé e principalmente o Senhor Jesus, esperamos por você. Glória a Deus, você ouviu aí essa chamada para o projeto de vida. Muito em breve nós vamos começar. Já no próximo podcast, talvez a gente já diga o dia que nós vamos iniciar essa campanha. Você precisa, a palavra de Deus ela diz, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme, porque a luz brilhará no teu caminho. Você só consegue ter o brilho dessa luz, que é Jesus, quando você projeta, quando você planeja. E essa é a campanha mais forte que nós realizamos na Casa de Oração Adoradores do Reino. Todos os anos nós projetamos como vai ser o próximo. E esse ano o próximo ano, na verdade, será o ano de céus abertos. Os céus, eles certamente irão se abrir na sua vida. Sem mais delongas, 10h06 em Teresina, capital do estado do Piauí. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que está aqui assistindo, está aqui pela primeira vez, se inscreva, ative suas notificações. Todos os sábados, às 10h, nós estamos aqui, tá? Seja um evangelizador digital, compartilhe essa mensagem para outras pessoas. E hoje eu estou aqui com ela, minha filha na fé, uma pessoa que chegou na igreja, como ela mesmo fala na linguagem dela, sofrida, mas vamos conhecer um pouquinho da história da minha filha, Diaconisa Célia. Minha filha, paz, boa noite. Paz, pastor, boa noite a todos. Eu quero começar hoje, como eu começo com todas as outras pessoas, perguntando quem era, não a Diaconisa Célia, quem era, não a Célia crente, mas quem era a Célia, a velha criatura. Quem era a Célia sem Jesus? A Célia sem Jesus, pastor, era uma pessoa, assim, triste. Minha vida estava toda destruída, né? Em todas as áreas. Não tinha uma área que não tivesse destruída. A área financeira, a área sentimental, a saúde. Eu estava muito doente, né? Fui diagnosticada com um problema de saúde, então eu estava muito debilitada. Cheguei na COA mesmo já na UTI. Arrebentada. Arrebentada, estava muito mesmo. Minha situação estava bem difícil, muito difícil. E aí a Célia, a Célia, como é que era a vida da Célia? Sabe? Era de farra, era de sair, era uma vida triste, era uma vida feliz, vivia procurando em outras coisas a felicidade. Como é que era? A minha vida era assim, ela tinha um vazio, né? Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente preenche esse vazio. Só que como eu não estava na presença de Deus, eu tentava preencher com outras coisas. Tentava sair, comprar coisas, e isso não preenchia. E aí minha vida era muito triste, era muito... Aparentemente, para os de fora, parecia feliz. Que a gente, às vezes, demonstra o que a gente... Né? Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Então, assim, quem vê nas redes sociais, em alguns outros locais, não imaginava como era realmente a minha vida. Porque a gente não mostra o nosso lado mais fraco. A gente sempre quer mostrar que a gente está bem, por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis e não esteja sempre com aquele vazio, com aquele, né, aquela falta de alguma coisa. E aí, você sabe que o ser humano, eu quero dizer aqui para você, que está aqui conosco, quando Deus ele fez o ser humano, ele fez com um vazio. Eu já disse isso outras vezes. Ele fez o ser humano com um vazio. E esse vazio, muitas vezes, você tenta preencher com amizades. Verdade. Não é? Você tenta preencher com bebidas, coisas, você tenta festas. preencher com festas. Isso. Você tenta preencher com coisas, achando, se eu conseguir comprar, adquirir. Ela tá saindo um pouquinho ali, não tá? Quando bota nas duas telas.
Ela não tá. Pode mexer na câmera quando ela estiver em 2 telas, que fica aí. Ao vivo é assim, viu, gente? A gente vai se corrigindo aqui na hora. A gente procura em coisas. Tem gente que quer comprar algo e acha assim, se eu conseguir conquistar aquilo, Verdade. eu vou ficar melhor. Mas não fica. Você tentou fazer isso? Você tentava comprar coisas, ir em Sim, festas, sim. para ver se matava aquele vazio? Sim, eu tentava. Às vezes eu digo, não, eu vou comprar, se eu comprar algo aqui para mim, não, eu vou trocar aqui, vou comprar uma roupa, um sapato, uma coisa, me arrumar e uma festa. Não, eu tenho que ir, porque vai melhorar. Só que no dia seguinte a pessoa acorda com aquele vazio e não preenche. E aí nunca era preenchido esse vazio. Né? Não. Ia para festa? A senhora gostava de ir para festa? Eu gostava muito de ir para festa, bebia, a gente saía. Tinha uma vida, né, no mundo, não muito de sair todos os dias, mas eu saía aos finais de semana e gostava de sair dessas saídas, só que elas não me preenchiam. Era algo que a gente vai com os amigos. A senhora era amigos. de beber quando saía? Era de beber? Sim, eu bebia. Bebia muito? Bebia, às vezes bebia muito. E no dia seguinte? Ficava arrependida de ter saído, de ter gastado, porque quando bebe você gasta. Apesar que tem gente que paga, né? Mas no dia seguinte, como era? Você enchia era de encher a cara ou não? Às vezes sim, às vezes chegava a beber bastante, né? Com as amizades e tudo. E aí a gente bebia e no dia seguinte eu tava, né? Porque a gente fica com aquele mal-estar e ficava numa tristeza. Tipo assim, o que é que eu tô fazendo, né, da minha vida com isso? E aí você puxava. Às vezes você vive uma vida, né? E quando você vive essa vida sem Deus, você procura, como foi dito, em pessoas, em coisas. E aí quando a senhora bebia, no dia seguinte, estava arrependida, porque aquilo não preenchia o vazio. Não preenche. Não preenchia. Não preenche. Você pode beber o quanto quiser, você pode beber todos os dias, mas aquele vazio, ele nunca vai ser preenchido. É uma falsa ilusão quando a pessoa fala, vou beber aqui para afogar as mágoas. Não existe vou beber aqui isso. para poder amenizar esse sofrimento, essa tristeza. Não, é somente ilusão. E ali você só está prejudicando a si mesmo, né? Você não vai preencher aquele vazio e a sua saúde não vai fazer bem para você. Então, a Célia, até agora, a gente aqui é uma Célia que tinha um vazio, e esse vazio, ele machucava ela. Ela ia para as festas para ver se amenizava. Bebia para ver se amenizava, mas nada disso dava resultado. Não. E aí a senhora falou que tinha sido diagnosticada com uma enfermidade. Que enfermidade era essa? Na verdade, eu comecei a sentir umas dores abdominais, senti vários sintomas, não conseguia me alimentar direito. E aí o diagnóstico foi meio que demorado, porque os médicos eles não sabiam. Eu passava muito mal, as coisas que eu comia eu vomitava, entendeu? Eu sentia muitas dores abdominais e emagrecendo, que eu não conseguia me alimentar. E aí eu andei em vários médicos, aí foi que teve o diagnóstico de uma síndrome do intestino irritável. Isso é o quê? É uma inflamação no intestino. Ela tem determinados alimentos que a gente come, que ela inflama todo o intestino. Aí você sente muitas dores, gases, mal-estar. É como se o alimento, ele inflamasse o seu intestino, a região, né? Tudo intestino. Que come... Quase tudo, na verdade. Tudo. Então, vivi um dos maiores prazeres da vida, que é comer. Foi. Eu tive que parar algumas coisas. E aí, no início, eu não sabia o que eu poderia comer ou não, porque esse tratamento também vai muito psicológico, né? Porque conforme a alimentação, eu ficava ansiosa e aquilo inflamava mais. É um pouco complicado para lidar foi um período muito difícil, e eu passei um período muito difícil com essa enfermidade. Eu perdi muitos quilos, fiquei super magra. Tem umas fotos minhas que eu tô bem magra mesmo. Bem sofrida. Bem sofrida.
E aí, antes de chegar no casamento, antes de chegar na peça que você se casou, você não casou, né? O início do seu relacionamento não foi com o diácono Danilo, foi com o Danilo, que quem conhece ele hoje não sabe qual era a peça que ele era. A gente vai chegar lá, talvez na outra metade, quando a gente for tomar um cafezinho. Café não, chá, né? É. E aí, olha só até aqui. Vazio, diagnosticado com enfermidade do síndrome do intestino irritado, é isso? Irritável. Eu conheci uma pessoa assim, que ela não podia sair de casa. E é uma coisa bem complicada, porque inflama, te priva de muitas coisas. Sim. Inclusive do prazer de comer. Sim. Então tinha um vazio, procurava às vezes nas festas preencher esse vazio, e não podia nem tentar afogar esse vazio em comida, porque te fazia mal. Dava bem difícil. Perdia muito peso. Perdia porque os alimentos que eu me alimentava, eu sentia muitas dores e aí eu vomitava, ou então dava dores abdominais e automaticamente diarreia, essas coisas. E aí eu passava muito, muito mal. E eu teve um período que eu fiquei mais em casa. Eu não trabalhava, eu ficava mais em casa e afetou muito o meu psicológico, que eu tive que buscar ajuda, né, por um determinado tempo, psicológica, para tomar medicamentos para dormir, por conta da enfermidade, por conta do casamento. Isso abalou o seu emocional. Sim. A enfermidade, casamento, tudo Sim, abalou o seu vida emocional. financeira também. E juntou tudo. E aí foi um período bem difícil. Essa parte eu não sabia, ou eu não lembrava. Que a senhora teve um acompanhamento psicológico. Tive. Aí eu deixei. Fez sessões, terapia. Fiz sessões de terapia. Medicada. E aí eu tomei medicamentos para dormir à noite. Eu não conseguia dormir. Que coisa, hein? Foi bem difícil. Nem muitas, assim, eu não comento muito, né, a respeito. Olha o galo tocando aqui, minha gente. Desculpa aí, é porque é na hora da comida. Ao vivo é desse jeito, né, meu filho? Tô aqui com o diretor aqui da Mídia Coar. Olha, gente, o negócio é bem complicado. Às vezes você vê a pessoa e você não sabe o que essa pessoa ela tem passado ou o que ela enfrenta. Então a gente está vendo aqui, eu não lembrava, ou não sabia, ou não lembrava dessa questão. Quando alguém chega aí precisar de um tratamento psicológico, é encaminhado para um psiquiatra para poder receitar uma medicação, um remédio, isso mexe com a pessoa. É porque o negócio emocionalmente não estava muito legal. Então, realmente era uma vida muito sofrida. Estava bem debilitada. E o que te causava isso, além das enfermidades, do vazio, também passava por um problema financeiro. Sim. Esse problema financeiro, ele era de que grau? Era o grau, acho que mais avançado possível, assim, né? Porque a gente estava com dívidas, devendo, a gente morava de aluguel e devia água, luz, tudo essas contas fixas que um ser humano, né, consegue pagar todos os meses, a gente não conseguia. A parcela de um carro não conseguia pagar e era muito difícil. Nada andava, nada ia para frente, estava muito a situação mesmo devendo agiota, essas coisas, e estava bem difícil. Vocês viveram um ponto de estar devendo agiota, que é a pior desgraça que tem. Quando você sabe que chegou no fundo do poço, é quando você precisa tomar dinheiro com agiota. A palavra de Deus ela vai dizer que o rico domina sobre o pobre. E aquele que toma emprestado, principalmente com juros, ele se torna servo, escravo daquele que empresta. Porque quando você se mete com agiota, a senhora já se meteu, vocês se meteram com agiota, sabe que você trabalha para pagar o agiota, para pagar os juros. Você trabalha literalmente para ele, né? Assim, para pagar, né, aquele juro que não acaba nunca. Não acaba nunca. Você trabalha, dá o dinheiro, quando pensa que acabou, ainda está devendo ainda. E você acha que está resolvendo alguma coisa, mas só está piorando.
Acha que vai resolver, mas não resolve, só piora. E chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. Nós vamos já ouvir mais. Eu quero. São 10 horas já, olha como o tempo passa rápido. 10 horas e 20 minutos. 10 horas e 20 minutos, Teresina, capital do estado do Piauí. Estou conversando aqui. Você que está chegando agora, já vai escrevendo o seu nome, vai deixando o seu like. Estou conversando aqui com a minha filha na fé, diaconisa Célia Santiago. Tá? Estamos conhecendo um pouco da história dela. Ainda vamos ouvir mais da história dela. Pode deixar só uma tela, viu, filhinha? Vamos ouvir mais. Só que aí, eu quero você que está chegando agora, vamos assistir aqui um VT que nós preparamos, que é do Projeto de Vida. A palavra de Deus, ela diz, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no teu caminho. Assista comigo essa vinheta, não saia daí, e já já nós voltamos. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Se prepare, porque muito em breve nós vamos começar a maior campanha de oração do ano da Casa de Oração Adoradores do Reino, que é o Projeto de Vida. No Projeto de Vida deste ano, nós vamos profetizar que 2024 será o ano dos céus abertos. Escute, Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que está sobre a sua vida, e Deus vai quebrar a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. 2024 será o ano dos céus abertos. 2024. O ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que estão sobre a sua cabeça, e quebrará a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. Você receberá 7 unções para manter o céu aberto sobre todas as áreas da sua vida. Primeira unção: mãos abençoadas. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, abrirá o céu para te abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Segunda unção: necessidades supridas. O Senhor abre o céu e desce para suprir todas as nossas necessidades. Terceira unção: Deus trabalha para mim. Deus abrirá o céu e descerá no meio do teu povo para trabalhar para aquele que nele confia. Quarta unção: bênção sem medidas. O Senhor vos abrirá as janelas do céu para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua vida. Quinta unção: derramamento do Espírito Santo. E Jesus, ao sair das águas do batismo, orou, e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sexta unção: provisão diária. Jesus garantiu a Natanael: daqui para frente, todos os dias de sua vida, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sétima unção: o sacrifício que gera milagres. Então Davi consagrou no altar o sacrifício, e Deus abriu o céu manifestando sua presença, respondendo com fogo. 2024, o ano dos céus abertos. Venha o teu reino. A Casa de Oração Adoradores do Reino. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284. Vale Quem Tem, Teresina, Piauí. Eu, pastor Rafael Torres, uma equipe de obreiros de fé e principalmente o Senhor Jesus, esperamos por você. Quando vai começar? Fique atento, porque em breve vamos começar a maior campanha de todos os tempos, que é o Projeto de Vida para o ano de 2024. O ano dos céus abertos, o ano que Deus ele vai abrir os céus na sua vida. Quando nós te convidamos, eu quero que você venha aqui, abaixo está passando nosso endereço. Aqui, olha, sede da Casa de Oração Adoradores do Reino. Está passando aí, aqui embaixo, está passando o nosso endereço, Avenida General João Evangelista Rocha,
3284, no Vale Quem Teresina, Piauí. Eu quero convidar você de perto e de longe para vir. Pastor, não posso ir aí. Sabe o que você não pode? Continuar com a vida desgraçada que você está levando. Sabe o que é difícil? Porque às vezes a pessoa fala, mas a igreja é longe, é difícil. Difícil é você suportar o que você está sendo obrigado a suportar. Difícil não é você chegar até aqui. Difícil é você continuar a vida toda com esse mesmo problema e não fazer nada para mudar essa situação. Só fica murmurando, só fica reclamando e, para ser bem sincero, só fica invejando a vida dos outros. Porque o fulano tem a vida boa e você fala, a vida de fulano, ele não é nem tão bom como eu. Só que fulano toma atitude. E o que está faltando, talvez, para você que está aí do outro lado, é largar a mão de ser preguiçoso, de ser frouxo, é largar a mão de ser medroso, medrosa e vir tomar uma atitude para mudar de vida. Porque na maioria das vezes as pessoas elas perduram com seu sofrimento porque é frouxo, é mole, foge. E lutas, a gente não foge. Guerras, a gente não vence elas fugindo ou se escondendo. Quem faz isso é covarde e medroso. Tanto que todas as vezes que houveram medrosos e covardes nas guerras bíblicas, o Senhor Deus mandou que esses voltassem. Porque quem é medroso e covarde, além de viver com sua vida fracassada, ainda fracassa a vida de quem tem por perto. A pessoa que é covarde, a pessoa que é medrosa, a vida dela é uma ruína e ela ainda tira a paz de quem está perto dela. Pode prestar atenção, olha para um fracassado. Olha para uma fracassada. Não é só a vida dela ou a dele que é fracassada, não. Ela consegue fazer com que quem está à sua volta viva uma falta de paz. Então, larga a mão de ser fracassado, de ser mole, de ser medroso. Larga a mão de querer fugir e vem enfrentar a sua guerra e vencer. Pastor, como é que eu faço? Vindo aqui, na Casa de Oração Adoradores do Reino. É longe. Ou continua achando que é longe? É difícil. Continua achando que é difícil. Porque se você não pagar o preço para sacrificar, para ir em busca do Senhor, a sua vida ela não vai mudar, vai continuar sempre a mesma miséria, a mesma derrota, o mesmo fracasso. Você vai ficar vendo todo mundo crescer e mudar, mas a sua vida não muda. Eu quero aqui estar falando com pessoas valentes. Eu quero estar aqui falando com pessoas que não são fracassadas. Assim como um dia a Célia foi fracassada. Você foi fracassada, né, minha filha? Vivia uma vida de fracasso. Sim. Nada dava certo. Nada dava certo. Tristeza, dívidas, doenças, angústias. Era uma vida de fracasso mesmo. Era uma vida de fracasso. Eu já estava mesmo só vendo os dias passarem. Já estava bem, né? Porque a pessoa, quando ela não tem saúde, ela não tem paz, ela não tem, né, a vida financeira destruída, não tem como ela... E assim, mesmo que eu falasse com Deus, ele não me ouvia. E aí, depois de um certo tempo, eu vi que o Senhor falou assim, o Senhor pregou pra gente, que Deus ele não fala com fracassado, né? Que eu ficava murmurando, e tudo só reclamando. Só reclamando. E isso não vai resolver. Contar meus problemas para outras pessoas também não ia resolver. A porta que eu tinha que bater, eu não ia. E eu bati em várias outras portas. E aquilo, às vezes, as pessoas elas sabem do nosso sofrimento e elas riem, elas zombam. E elas não vão te ajudar. Quem vai lhe ajudar é o nosso Deus. E eu não ia atrás disso. Porque eu já estava... Dizia que tinha fé, mas eu já estava... né, sem fé, eu acho que não saía mais da situação, então estava bem difícil, mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu conheci o ministério, né, da Coar, foi onde minha vida mudou totalmente, e hoje eu sou eternamente grata, porque a vida que eu tenho hoje, eu não me imaginava. Até emociona. Até emociona, é muito emocionante, porque quando a gente está no fracasso, a gente não consegue ver
a solução, né? A gente fica buscando soluções, tentando resolver sozinha, e sozinha nós não conseguimos. E até quando alguém quer apresentar uma saída, quando você tem uma visão fracassada, você se chateia até com quem quer te orientar. E a gente busca culpados. E a gente nunca culpa a si próprio. Sempre a gente busca, não, mas alguém poderia ter feito isso por mim, eu tô nessa situação porque isso... Ninguém me ajuda? Ninguém me ajuda, eu poderia estar melhor, mas alguém fez isso. A gente busca um culpado, sendo que o culpado maior é você, pelas suas atitudes, pela vida que você leva. Não adianta querer culpar os outros ou buscar amizades para resolver seus problemas que elas não vão resolver. A bebida ela não vai resolver, relacionamento não vai lhe preencher. Então, é fútil procurar algo em pessoas, buscar a solução em pessoas, em ambientes, não vai lhe ajudar. Só tem uma saída, só tem uma porta que a gente pode. E a decisão é só. Já ministrei, já disse isso que a diaconisa Célia está falando aqui, que os nossos fracassos, quem buscou foi nós mesmos. Queremos culpar os outros. O maior fracassado é aquele que culpa os outros pelos seus fracassos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é justo ou é injusto? Responde nos comentários. Deus é justo ou injusto? Você acha que seria justo alguém errar e eu pagar o preço? Você acha que seria justo? Você acha que seria justo o diácono Danilo fazer um erro, cometer um erro, e eu pagar? Não, o justo é ele cometer o erro, fazer as escolhas erradas dele e ele pagar as consequências dos erros dele. Então, às vezes, você está vivendo uma vida de fracasso e você não para de dizer que as pessoas não te ajudam. Primeiro, ninguém é obrigado a te ajudar. Ninguém. Ninguém é obrigado a te tirar do problema que você se meteu. Segundo, quando as pessoas te dão as mãos para querer resolver os teus problemas, você nunca vai aprender a resolver eles só. Sempre é desse jeito. Todas as vezes que você passa por uma dificuldade, passa por uma luta, e talvez é isso que acontece, né? Você passa por uma luta, passa por uma dificuldade, alguém vem e estende a mão. Quando aquela pessoa passa por uma luta de novo, ela vai querer outra mão estendida. Porque quando a gente estende a mão para resolver o problema do fracassado, o fracassado ele vai sempre querer contar com alguém para tirar ele de lá. Sempre. Verdade. E não é assim que funciona. Sabe, às vezes não, a maioria das vezes, o problema que você se meteu, a culpa é sua. Não existe culpado. Você é o culpado. Ah, meu casamento tá uma lástima. Quem escolheu o marido e a esposa para casar? Quem foi? Não aguenta. Ah, eu não aguento esse emprego. Quem escolheu não estudar para ter esse emprego? Quem escolheu? Ah, essa profissão não é a minha. Não amo mais essa profissão. Quem escolheu ela? Então observa que todos os fracassos que as pessoas têm na vida, elas mesmas se colocam lá. E sempre fica, como a diaconisa Célia diz, procurando um culpado. Ah, isso está acontecendo comigo porque fulano não me ajuda. Isso está acontecendo comigo porque fulano me meteu aqui. As pessoas querem o resultado da sua vida baseado nos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o que a gente fala aqui é duro. Mas está falando, é um rapaz, um homem, rapaz que eu ainda lembro, penso que sou jovem. Mas eu estou te falando isso com toda a propriedade. Eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram, eu era criança. E na minha cabeça eu tinha, minha mãe não quis ficar comigo, me deixou com meu pai. Meu pai não quis ficar comigo, me jogou para minha avó. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha isso comigo. E aí eu poderia ter culpado os meus pais por uma vida de fracasso. Mas eu escolhi diferente. Eu pensei assim, peraí, eles viveram a vida de fracasso porque eles fizeram a escolha deles. Eu não posso viver uma vida fracassada. Quem está falando é uma pessoa que teve privações financeiras, que teve privações de comida, de alimento. Quando eu fui casar, eu casei com a minha esposa, eu ia ainda fazer 15 anos de idade. Na época eu disse para ela que tinha 21, menti para ela.
Mas eu tinha 15 anos de idade e assumi a responsabilidade. Assumi a responsabilidade, não. Me casei, e aí fui assumir responsabilidade um ano depois. Não sei se a senhora soube dessa história, mas eu fui gigolô por um ano. Porque sabendo, o senhor sempre fala, Eu né? fui gigolô por um ano. Por quê? Não queria trabalhar, minha esposa trabalhava, botava comida dentro de casa, e aí aquela vida era boa, a mulher ia trabalhar, eu ficava dentro de casa, porque eu não conseguia emprego, porque eu tinha 15 anos de idade, aí ficava dentro de casa, vida boa, a mulher ia, atendia as clientes, trazia a comida e eu ficava lá deitado esperando ela chegar. Gigolô! Enquanto você tem uma visão de preguiçoso, de gigolô, de fracassado, você não quer mudar de vida. Só que aí, ela arrumou um emprego para mim, na Sorriso Brasil. Na Sorriso Brasil, eu, com 15 anos, o Elton Joaquim da Silva era o proprietário da Sorriso Brasil, foi meu primeiro patrão. E ele falou assim, eu vou te dar uma oportunidade de emprego, rapaz, porque um dia eu tive 15 anos e queria emprego. E eu sei que uma pessoa, uma criança de 15 anos precisa comer. Na época eu recebi meu salário, acho que era 200 e alguma coisa, o salário mínimo. E aí, daquele dia até hoje, eu nunca mais deixei minha esposa trabalhar. Ela me sustentou por um ano. Ela fez um investimento, né? Sustentou por um ano. Mas daquele dia em diante, eu assumi o papel de ser homem, de cuidar da minha esposa, de ajudar a cuidar da filha dela que ela tinha, que é a minha filha, a Lara. Quando eu casei com a pastora, a Lara tinha 1 ano e 8 meses. Inclusive, vou querer gravar com a Lara aqui, porque o testemunho dela é muito forte também. E aí, a partir daquele momento, eu assumi a responsabilidade de ser homem, tomei a frente das coisas, Diaconisa Célia. E até hoje, o responsável pela minha esposa sou eu. Eu sou responsável por ela. Houve uma mudança, né? Houve uma mudança total. Então, quando eu falo para você deixar de ser frouxo, eu não estou falando, o pastor teve uma vida boa. Você não sabe a desgraça que foi minha vida. Você não sabe as misérias que eu passei. Casado com a pastora, a gente tinha uma lan house. De dia era uma lan house. De noite era a nossa casa. A pastora grávida da Luna, que está aqui nas transmissões, na transmissão. O colchãozinho que cabia mal ela, e eu botava a cabeçazinha no colchão e o restante do corpo no chão. Sofri o pão que o diabo amassou, sofremos. Passamos necessidade. Eu e a pastora, às vezes, a gente não tinha o que comer. E eu não podia ir pedir, porque eu não gostava de pedir. E teve uma época que meu pai disse assim, olha, quer casar, né? Falou para minha mãe, vai casar. Mas vai passar uma necessidade, né, para dar 1 quilo de sal para eles. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, eu vou mostrar que eu não vou precisar de 1 quilo de sal deles e de ninguém. E não tínhamos o que comer. Então não se sente ofendido quando a gente chama aqui de fracassado, porque eu fui um fracassado que quis deixar de ser. A vida do pastor é boa. Hoje é. Hoje a minha vida é maravilhosa e eu não tenho medo de dizer isso. Hoje a minha vida tem paz. Hoje a minha vida é uma vida maravilhosa. Uma vida que muita gente tem inveja, mas não quer pagar o preço que pagamos no passado. Às vezes a pessoa tem inveja de você, do que você tem, da vida que você tem, mas ela não quer pagar o preço que você tem. E é só pagando o preço, não é? Sim. Só pagando o preço para poder mudar. É só pagando o preço que a gente chega lá. Aí a Célia, com aquele vazio, com a síndrome do intestino irritável, passando por privação, aí casou. Na verdade, você teve um relacionamento. Isso. Conheceu. Iniciamos, né, um relacionamento achando que não ia dar em nada. E aí, quando eu vi, a gente já estava junto e as coisas começaram meio que erradas, né? Sem muito compromisso. Uhum. E aí aquilo foi ficando mais sério. E aí foi onde veio mais problemas, né? Aí a senhora teve esse relacionamento achando que ia talvez até melhorar. Às vezes... Primeiro era uma coisa que não... Era só um fica. Exatamente. Era isso. Não começou nada sério, essas coisas assim. Isso era com Danilo. Isso com Danilo. Com Danilo. E aí depois foi ficando mais sério entre aspas. Depois eu me vi envolvida e ele já não estava, acho que, tão envolvido assim, né? A senhora queria já ter um relacionamento sério, mas ele queria viver a vida de cabra safada. Só que ele não falava, né? Ele demonstrava às vezes que queria ser
Quando É, ele ficava com a senhora, era só a senhora ou ele era a senhora e tinha outras namoradas? Ele tinha uns trabalhos à noite, né? Aham. Inventou uns trabalhos à noite, essas coisas. E aí ele tinha umas outras pessoas, né? Mentiras, né? Traições. E aí só depois que eu fui Ficar sabendo. ficar sabendo, porque às vezes a gente parece que não quer enxergar também, né? Às vezes a gente fica... Então, é uma vida cheia de sofrimento, e assumiu um relacionamento e ainda sofreu nesse relacionamento. Exatamente. Ele está aqui hoje aqui nas câmeras, né? Hoje ele é o responsável pela mídia daqui, da Coar, mas a gente está falando de uma vera criatura. Tudo isso antes da Coar, porque a gente vai chegar já são 10 horas e 40 minutos, já a gente vai saber como é que ficou a vida deles depois da Coar, mas isso foi antes. Uma vida, um relacionamento, né, com traições. Com traições, com mentiras. mentiras, com muita enganação. Muito mesmo A senhora enganação. sofreu, ficou com uma certa depressão, alguma coisa assim do tipo? Eu fiquei bem triste, porque querendo ou não, traição, mentira, né, vindo da pessoa que a gente convive, é muito doloroso, não tem como não ser, né? Então, para mim, foi um período difícil, que a gente já estava enfrentando vários problemas, e ainda mais um, que era esse, né? Que eu tive que lidar com tudo isso. E como foi para lidar com tudo isso? Sem sabedoria, sem Deus, sem ter uma instrução? Tinha vontade de matar, tinha vontade de se matar, tinha vontade de morrer, tinha vontade de sumir. Tinha assim, tinha muita briga, né? Era um inferno. Era uma briga, muita confusão, e falava e tudo. E às vezes sentia, né, que a vida estava meio que sem sentido, não por conta do relacionamento, mas por todo o conjunto. Algumas vezes eu ficava bem triste, assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dessa situação, assim, e todo o sofrimento, e aí eu não conseguia, né, ver, assim, uma solução. Eu ficava... quando a gente quer, a gente vai buscar, né, ajuda, mas eu já estava, tipo, sem forças. As minhas forças já estavam, né, esgotadas, porque a saúde, preocupada com as dívidas, preocupada, e aí... Aí tinha um problema no relacionamento, tinha um problema com dívidas. Como é que era a vida financeira de vocês nessa época? Nessa época, a nossa vida financeira tava tudo errado. Ganhava dinheiro. O que ganhava, não via, não conseguia pagar as contas, entendeu? Por conta das mentiras, das saídas dele também, só entre a gente agrava aqui, mais. só entre a gente, é um segredo só nosso aqui, que ele não vai ouvir. Ele tinha raparigas? Ele gastava esse dinheiro com raparigas? Eu acredito que sim, porque ele nunca tinha dinheiro, assim, né? Assim, a gente saía, mas na hora de pagar as contas mesmo de casa, ele tava, né? Porque, assim, querendo ou não, ele saindo, ele tem que gastar, né? Eu vou gravar um desses com o diácono dele pra gente ouvir a história dele também. Mas hoje a gente vai saber. O antigo Danilo, deixa eu colocar aqui, gastava muito dinheiro com rapariga? Conta aí pra gente. Gastava nada. Você não tá mentindo hoje, mas não, né? Mas você vê, é porque a privação financeira era pesada mesmo. Tinha dificuldade para pagar a conta de água, de luz, aluguel? Acho que toda semana, não sei, o homem da água, da luz ia lá para cortar. Para cortar. Para cortar. Era em frente à sua casa, né, pastor? E aí, aí tinha vezes que eu falava, não, moço, não corte hoje, não. Só que vocês não viviam na igreja, né? Não, nós não vivíamos. Tudo amarrado. Tudo amarrado, tudo destruído. E aí tinha a dona Maria morava com vocês, ela ficava com a gente, e às vezes ficava na casa dela, né? Cortava água, cortava a luz. Sempre atrasado. A alimentação era bacana dentro de casa? A alimentação tinha, assim, até porque quando a minha mãe tava, ela fazia as compras e a gente, né? E ele às vezes alguma coisa. De carro, tudo bagunçado. A prestação de carro era R$500, para você ter noção, 500 e alguma coisa, e não conseguimos pagar. Não conseguimos. Nós não conseguimos. Uma vida totalmente virada de cabeça para baixo. Sim. Eu não entendo como nada ia para frente. E ele, acho, né, devido sair, farra e tudo, essas coisas, ele gastava com outras coisas também, e aí em casa estava tudo bagunçado, e eu ficava mais sozinha também em casa. Entendeu? Para você ver como é que é uma vida sem a presença
de Deus se torna uma vida totalmente bagunçada, não é? 10 horas 44 minutos, 10 horas 44 minutos. A gente vai para um outro ambiente, vamos tomar um chazinho ali e vamos finalizar, porque agora a gente só viu testemunho, só viu desgraça na saúde, no vazio, no relacionamento. E aí, será se isso mudou? Nós vamos saber já já. Nós vamos para o intervalo. Esse intervalo você vai assistir mais uma vez essa chamada do Projeto de Vida e vamos voltar em outro ambiente para a gente tomar um chazinho e aí vir para ouvir a parte boa. O que Deus fez? Será se Deus mudou alguma coisa? Será se aconteceu algo? A gente vai ficar sabendo já já. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Se prepare, porque muito em breve nós vamos começar a maior campanha de oração do ano da Casa de Oração Adoradores do Reino, que é o Projeto de Vida. No Projeto de Vida deste ano, nós vamos profetizar que 2024 será o ano dos céus abertos. Escute, Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que está sobre a sua vida. E Deus vai quebrar a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. 2024 será o ano dos céus abertos. 2024. O ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Deus vai quebrar a maldição dos céus de bronze que estão sobre a sua cabeça e quebrará a maldição da terra de ferro que está debaixo dos seus pés. Você receberá 7 unções para manter o céu aberto sobre todas as áreas da sua vida. Primeira unção: mãos abençoadas. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, abrirá o céu para te abençoar todo o trabalho das tuas mãos. Segunda unção: necessidades supridas. O Senhor abre o céu e desce para suprir todas as nossas necessidades. Terceira unção: Deus trabalha para mim. Deus abrirá o céu e descerá no meio do teu povo para trabalhar para aquele que nele confia. Quarta unção: bênção sem medidas. O Senhor vos abrirá as janelas do céu para derramar uma bênção sem medidas sobre a sua vida. Quinta unção: derramamento do Espírito Santo. E Jesus, ao sair das águas do batismo, orou. E o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Sexta unção: provisão diária. Jesus garantiu a Natanael: daqui para frente, todos os dias de sua vida, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sétima unção: o sacrifício que gera milagres. Então Davi consagrou no altar o sacrifício, e Deus abriu o céu manifestando sua presença, respondendo com fogo. 2024, o ano dos céus abertos. Venha o teu reino. Na Casa de Oração Adoradores do Reino. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284. Vale Quem Tem, Teresina, Piauí. Eu, pastor Rafael Torres, uma equipe de obreiros de fé e principalmente o Senhor Jesus, esperamos por você. Tô olhando aqui pelo retorno, tá ótimo. Voltamos aqui agora, tomar aqui um chazinho, já está servido o chá. Aí, diaconisa Célia, essa vida toda, aí vocês conheceram o Acoar. Como foi que vocês chegaram na Acoar? Na verdade, a Acoar abriu em frente à nossa casa, né? Quando vocês iniciaram a Acoar, a pastora chamou a gente e a gente foi. Ela chamou algumas vezes, aí a gente, não vamos não. Aí o Danilo, né, ele falou, um dia ele disse, vamos, de repente, né? E aí a gente foi. E aí, depois disso, pronto. Tinha lá um lanche muito gostoso também, né? Era na minha casa, né? Era na sua casa. E aí, começou lá. Foi. Aí a gente foi, mas sem muito compromisso, né? Não vamos conhecer e tudo. Aquela palavra, a primeira vez, veio diretamente falando, parece que estava, assim, o senhor já conhecia
a minha história, né? Eu, meu Deus, essa palavra veio diretamente para mim, falando diretamente para mim. E aí foi onde a gente começou a ir frequentar com mais frequência e praticar, né? Tudo que era ensinado. E foi aí onde começou a mudança. Eu não consigo ver em que momento tudo aconteceu. Porque hoje eu olho para trás e eu não consigo ver, né? Como tudo aconteceu, mas foi tudo. A bagunça que era foi ficando organizada. Deus ele foi organizando tudo no seu devido lugar. Começou a ir para a igreja, as coisas começaram a Sim, se encaixar. exatamente. Aquela vida que era bagunçada passou a se organizar. Exatamente. Aquele vazio ele foi sendo preenchido. Foi sendo preenchido e hoje é só gratidão, porque a minha vida foi totalmente transformada. A minha saúde, Deus foi restaurando. Hoje eu tô praticamente assim, hoje eu digo que eu tô curada, porque eu como de tudo E não passa mal. e não passo mal. E antes eu era muito privada. Tinha muito, né, essas privações. Eu não poderia sair. Eu saía, cheguei a sair e as pessoas comendo ao meu redor, acho que o senhor chegou a ver algumas vezes, era limitado. Eu não comia e ficava só, né, tomando um suco, alguma coisa assim. Aconteceu Hoje você muito. pode comer um bolo desse, por Hoje exemplo, você pode comer. Hoje eu posso comer um bolo, posso comer uma pizza, que antes eu não comia, né? Eu ficava mais, era só na vontade, né? Olha como é que pode. Então você era privado até disso, né? De se alimentar. Sim, Aí você começou a ir para Coar, houve essa transformação na sua vida, sim, melhorou, começou as coisas ficarem organizadas. sim. Financeiramente as coisas foram ficando Sim, a boas. vida financeira também. Vocês saíram, vivia de aluguel, morava na frente da minha casa, mas era alugado. Era Aí alugado. e o aluguel não era pago direito. Não era atrasado. Era atrasado. Era atrasado. Saíram do aluguel e hoje paga aluguel. Não, hoje a gente mora na nossa casa própria, a gente conseguiu. E hoje a nossa vida, o carro que a gente devia, a gente quitou, né? Conseguiu pagar. E aí compramos já trocamos de carro. E aí. Era um Celta caindo nos pedaços. Era um Celta. Eu lembro que de um dos testemunhos que o Diácono Danilo deu, ele falou até que chovia, não era? E chovia mais. Inclusive está aqui na 4 TV o testemunho deles. Chovia mais dentro do carro do que fora. Aí trocou para um Gol novo. Foi. Novo. Já trocou de carro de novo. Sim, agora é o segundo. Não exatamente. É? E aí, hoje, casa própria. Casa própria. Um carro bom. Um carro bom. As dívidas não temos, assim, a gente paga tudo tranquilo. A empresa que a gente tinha também, ela não fluía, né? Não estava numa situação bem crítica e hoje a gente já tem um retorno bem melhor, nem se compara. Eu lembro que vocês ainda não estavam nem tão bem financeiramente, a gente estava precisando de colocar o zinco na igreja, era R$1.000. E aí o Danilo não era só membro, não era, filho? Era só membro. Era. E aí chegou, vou comprar aqui o zinco. Eu já tinha ido na casa deles. A casa por rebocar, não tinha reboco na casa, não tinha piso. Tinha não, na primeira vez que vocês foram, não tinha piso, ainda era porque quando a gente mudou, a gente queria era mudar, né? Mudou do jeito que estava. A roupa, qual era o guarda-roupa de vocês? Era uma mala lá. Não tinha guarda-roupa. Então esse casal, sem piso, sem reboco, sem guarda-roupa, pegaram R$1.000 para comprar o zinco da igreja. Pegaram R$1.000 para comprar o zinco da igreja. Pensaram primeiro na casa do Senhor antes do que da sua própria casa. Como é que Deus ele não vai abençoar desse jeito? E abençoou. A casa tá boa. Uma casa, parece uma casa de boneca. Linda, linda, linda a casa. As casas, olha que profecia. As casas. E aí, não era casado, né? Não era oficializado esse negócio. Não era casado. E aí a gente fez o casamento. Sim, na pandemia, né? Foi na pandemia. Foi o casamento. O senhor fez o nosso casamento. Particular. Particular, só era a gente mesmo. Mas foi uma benção. E depois do casamento, melhorou ainda mais, porque eu lembro que o senhor falava assim, né? Que casar é bom. E eu, não, casar não né, achava que
E aí, depois disso, foi mais bênçãos ainda. Ficou ainda melhor, Porque o casamento, ele fecha as brechas, né? verdade. E aí, depois que essas brechas foram fechadas, mais bênçãos ainda. Nunca tinha engravidado. Não, não. Não tava, né? Será se aquela doença que a senhora tinha impedia... eu não sei. Mas impedia ou impede as pessoas que têm ela de ter uma É gestação? porque, assim, ela não impede, mas quem tem um problema assim, ela fica preocupada porque na gravidez ela pode piorar, entendeu? Os sintomas podem piorar. Tem pessoas que melhoram, mas tem pessoas que pioram. E aí eu tinha um certo receio, né? Eu digo, não, vai que eu não posso, eu vou evitar, né, para ver, porque eu sem estar grávida, eu sentia, né, alguns passava mal, e aí com a gravidez vem enjoo, vem essas coisas, e a minha gravidez agora está sendo super tranquila, graças a Deus, teve os enjoos, mas tudo normal, eu pensei que eu ia emagrecer, ficar, né, sentir alguma coisa, mas não senti nada, e não teve essa piora, né, graças a Deus. Graças a Deus. Olha quem apareceu aqui, olha. Deixaram a porta aberta. Olha quem apareceu aqui, ó. Olha quem apareceu aqui. Tá toda suja de novo, mulher. Vai lá pra fora, vai. Vai pra fora. Olha como ela obedece aí. Mostra aí, Diácono Danilo. Vai pra fora, vai. Vai passar vergonha não. Pra fora. Aí. Obediente. Na casa do pastor até o cachorro é obediente. E tem gente que não gosta de obedecer, né? Mas é a obediência que abre os céus. A senhora, eu lembro que a senhora, tudo que a gente ministra até hoje, a senhora absorve e tenta, na verdade, coloca em prática. Não é tentar, coloca em prática. Por isso que houve grandes resultados e rápidos assim. Sim. Né? Tudo que houve, coloca. Eu lembro das ministrações que o senhor falava e todas elas eu colocava. Ali para mim era eu disse, eu tenho que seguir, meu pastor ele falou isso, e eu tenho certeza que se eu fizer, a bênção vai vir, eu vou conseguir. Uma das pregações que eu lembro que o senhor falou que era sobre murmuração, o povo no Egito, né? E aí aquilo ali veio que para mim, porque eu murmurava muito. Além de eu estar passando por uma situação, eu ficava contando aquilo ali, aquela situação, e murmurando o dia inteiro. Então, aí o senhor fez uma pregação muito forte. Que um dia de murmuração. Um dia de murmuração era um ano de atraso. Eu disse, meu Deus, o que eu vou. Aí você vê que o povo, quando ele saiu do Egito, eram para ser 40 noites. Mas porque eles murmuravam, foram 40 anos. 40 anos. E aí você não queria ficar 40 anos esperando. Aí eu fiquei esperando. 40 anos, eu disse, nossa, como eu estava fazendo tudo errado. Às vezes o povo perece realmente por falta de conhecimento, né? Então, aí, o Deus da Coar, que é o mesmo Deus da Bíblia, é o Deus da minha vida, hoje o Deus da sua vida, é o Deus da minha transformou sua casa, o vazio que a senhora tinha. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu não sinto esse vazio. Hoje eu agradeço por tudo. Porque, assim, a minha vida ela foi transformada. Eu fui transformada de dentro, né? Automaticamente a gente é transformado. O Espírito Santo, ele nos transforma. E conforme você vai abrindo mão das suas vontades, do que você quer para fazer a vontade do Senhor, não tem como você não ser abençoado. Não tem como. Se você fizer tudo que segue a palavra, e precisa ter um líder, né? Um líder que pregue e que viva, né? Não é só pregar, tem que viver. Exatamente. E ali você tem aquela total confiança. Porque Deus, ele é o nosso principal alicerce em tudo. Mas você precisa ter uma pessoa que lhe oriente, um líder. E aí você vai praticando tudo aquilo e a sua vida vai ser transformada. Não tem como. Não tem como não ser transformada. Já tá o diretor ali, já tá falando o sinal. Já tá dando que horas? Sério? 10 horas e 59 minutos? É mesmo. Passa rápido, né? Passa rápido. 1 hora já foi. Vai rapidinho. Rápido passa. Nós vamos orar a oração do Salmo 23. Você precisa saber que o Senhor, ele é o teu pastor e nada nunca vai te faltar. Não importa a luta, a aflição, a dificuldade,
o que você estiver enfrentando, só saiba disso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 11 horas, são 11 horas agora. 11 horas, está faltando alguns minutinhos. 30 segundinhos, na verdade. Mas já estamos aí. Nós vamos realizar agora a oração do Salmo 23. E eu só preciso que você tenha a fé e a certeza de que tudo vai dar certo. Assim como deu certo na vida da minha filha, hoje diaconisa Célia, uma mulher que tinha um vazio, tinha dívidas, procurava em festas, em bebidas, foi buscar no relacionamento para ver se preenchia esse vazio, teve um relacionamento problemático, um relacionamento com dificuldades, privações financeiras, inclusive privações de alimentos, por conta de uma síndrome que tinha. Então, depois que conheceu, veio para Coar, conheceu a Deus, colocou em prática aquilo que é ensinado em nossos encontros, em nossas reuniões, Deus, não foi a igreja, não foi pastor, não. Deus transformou a vida dela e hoje é uma outra, transformado da água para o vinho. Sim, verdade. Não é? Hoje Sim. come o que quer, não só de poder, mas de poder pagar. Sim. Se eu quero comer isso, eu vou. Se eu quero viajar para tal lugar, eu viajo. Sim. Que antes não existia. Jesus, Deus, ele diz em sua palavra, se quiserdes e me ouvirdes, vivereis do melhor dessa terra. Por isso que ele tem que ser o teu Senhor e o teu pastor. Pai querido e Deus amado todo-poderoso, Deus dos céus, da terra e dono de tudo que existe. A palavra nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se realmente o Senhor é o pastor daqueles que temem e que te obedecem, nada vai faltar na vida dessa pessoa. Não falta paz, não falta dinheiro, não falta harmonia, não falta alimento, porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então, Pai Santo, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um desses que estão aqui, essas pessoas que durante uma hora ficaram aqui conosco, ouvindo a história, o testemunho da diaconisa Célia e o seu testemunho. Como o Senhor transforma da água para o vinho. Como o Senhor muda a vida dos teus filhos que te ouvem, que te obedecem. Pai Santo, em breve será o testemunho dessa pessoa. Ela vai contar como era a vida dela e como é a vida dela hoje. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Cura o enfermo, liberta o cativo, traz a paz para quem não tem paz, traz a restauração para este casamento, o mantimento para dentro desta casa. Como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então dá o pão de cada dia para esta pessoa, que ela não venha ter necessidade de pedir ou necessidade de precisar, mas que ela venha ter o luxo de poder ajudar, ter para oferecer, meu Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo no casamento, eu profetizo na saúde, na família, restaura essa família, transforma essa vida e esta pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Diaconisa Célia se despede do povo, dá um zoom aí, puxa bem nos olhos azuis da diaconisa Célia. A paz a todos, que todos tenham uma excelente noite. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Agora, olhando nos meus olhos verdes, que o dela é azul, os meus olhos são verdes. Amanhã nós temos o culto da família, tá? A reunião da família começa às 18 horas. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Você que ainda não veio na Coar, eu quero te conhecer, eu quero te dar um abraço. Eu estou aqui para ser o teu amigo nos momentos mais difíceis. Essa é a nossa missão. Ser teu amigo quando ninguém quer estar próximo ou perto de você. Porque ninguém quer ficar perto de quem está sofrendo. Ninguém quer ficar perto de quem está murmurando ou de quem está vivendo privações na sua vida. Eu não. Eu quero ser o teu amigo nas horas difíceis, no momento da ansiedade, da depressão, da angústia, da dor. Eu quero te apresentar este Deus. Então vem aqui amanhã, às 18 horas. Eu quero te dar um abraço, quero orar por você, eu quero te conhecer. Porque juntos nós somos
mais fortes, tá bom? Nosso endereço está passando aí. Avenida General João Evangelista Rocha, 3284, Vale Quem Tem. Faz assim com sua mão, tudo que eu profetizar e você crer, você vai dizer amém. Diaconisa Célia, muito obrigado por ter vindo aqui na minha casa, ter gravado esse testemunho. Eu tenho certeza que edificou muito a vida dessas pessoas que estão nos assistindo aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e para todo sempre. Você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da minha alma para o teu coração e viva o Senhor Jesus. Tchau, minha gente. Deus te abençoe hoje e sempre.